Pessoal, eu trouxe aqui uma sequência de vídeos que vai te fazer pensar sobre o assunto durante muito tempo. Um congressista republicano dos Estados Unidos, Tim Burchard, ele afirmou, escute, ele afirmou em cadeia nacional, agora, recentemente, ele afirmou em cadeia nacional que existem bases alienígenas abaixo do oceano. Ou melhor dizendo, dos oceanos em todo o planeta Terra. Segundo o que ele está dizendo, existem... O planeta Terra praticamente está cercado com bases alienígenas em todo o oceano. E que tudo isso tem conexão com o 13 Atlas e várias outras coisas. É bem intrigante o relato dele. Ele, como congressista americano, fala isso com base em fontes que ele alega serem também de dentro do governo americano. E outras fontes também. Eu separei aqui alguns trechos de entrevistas dele, né? Uma entrevista que ele deu à Newsmax essa semana e tem uma outra que ele deu para o Tucker Carlson. Eu não me lembro exatamente a data, mas eu acredito que vai ser bastante intrigante o debate sobre isso. Alienígenas agora mesmo no fundo do oceano deste planeta. Isso é preciso? Eu diria que é bastante preciso. Você pode dar mais detalhes? Há quanto tempo eles estão aqui? Perceba que no meio da entrevista que ele está dando ali para a Newsmax, o Avi Loeb está ali, do outro lado. O jornalista no meio, o Avi Loeb do lado de cá e o republicano, congressista, o deputado, aqui dando essas declarações. Onde eles estão? Bem, eu estou extrapolando tudo isso com meu vernáculo do leste do Tennessee. Então, temos 5 ou 6 áreas de águas profundas em nossos oceanos. Na verdade, sabemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre essas áreas. E essas são áreas onde temos uma alta frequência de avistamentos de OVNIs ou UAPs. Já tive pessoas da Marinha de alta patente que me disseram que realmente rastrearam essas coisas. Agora temos coisas que podem ir debaixo d'água, provavelmente a 30 a 40 milhas por hora. Aqui tem um fato interessante que ele observa e que eu sempre falei isso aqui em alguns comentários meus. É incrível como nós temos mais dados científicos da superfície lunar do que do oceano profundo aqui na Terra. Esse é um ponto que eu acho que é intrigante no meio desse debate, porque não me entra na cabeça o fato de termos mais informações divulgadas sobre a superfície lunar do que o fundo dos oceanos. E eu não acredito na desculpa de que nem todo o oceano foi explorado por uma série de fatores. Nós temos tecnologia hoje para isso. Eu acredito que muitas coisas são ocultadas. E você não precisa acreditar em uma teoria alienígena ou ufológica para questionar e para desconfiar que muitas coisas, muitas informações sobre o fundo dos oceanos são escondidas da população geral, por algum motivo. Por alguma coisa que encontraram lá, enfim. Talvez algo um pouco mais rápido que os chineses ainda não roubaram de nós. E rastreamos coisas do tamanho de um campo de futebol indo a 200 milhas por hora. Tem noção disso? 200 milhas por hora dá quanto? Espera aí que eu vou ver aqui agora com vocês. Chat, por favor, me explica em quilômetros quanto seria 200 milhas por hora. Claro, para converter milhas por hora em quilômetros por hora, a gente multiplica por aproximadamente 1,609. Então, 200 milhas por hora ficaria em torno de 321 quilômetros por hora. Bem rápido, né? Confirma de novo para mim essa informação, o chat. 321 quilômetros por hora seria 200 milhas?
Sim, exatamente. A conversão é feita multiplicando as milhas por hora por 1,609. Então, 200 milhas por hora realmente dá cerca de 321 quilômetros por hora. Pode confiar nessa conversão. Obrigado, chat, pela informação. Imagina, qualquer coisa é só me chamar. Gente, eu quero que vocês imaginem uma coisa. Segundo o relato dele, que oficiais disseram a ele, imagine uma coisa do tamanho de um campo de futebol, debaixo do oceano, se movendo a 300 e quantos quilômetros? 361 quilômetros por hora. 321 quilômetros por hora debaixo do oceano. Uma coisa do tamanho de um campo de futebol. Isso me fez lembrar um relato do reverendo Caio Fábio, que ele conta que aconteceu na década de 70 em Manaus. Segundo o relato dele, todo mundo viu, toda a cidade viu uma coisa enorme pairando ali sobre Manaus. Vamos adiantar aqui, vamos terminar de ver o comentário do deputado, porque se eu for contar essa história aqui para vocês, ela é bem longa, cheia de detalhes e nuances, mas pesquise depois o reverendo Caio Fábio contando essa história. É muito fácil de achar. Na entrevista que ele deu para o Paranormal Experience, ele conta essa experiência, em outros podcasts também ele fala. É um relato bem interessante de um avistamento coletivo na década de 70 que toda a cidade de Manaus presenciou. Algo muito, mas muito maior do que um campo de futebol que passou por cima da cidade. Agora, eu percebo que na água você extrapola isso para nós e tudo mais. Mas só para o bom senso do velho leste do Tennessee, 200 mil milhas por hora, algo do tamanho de um campo de futebol, e não... Não é 200 milhas por hora, é 200 mil milhas por hora? Foi isso mesmo que eu ouvi ele falar? Não, eu entendi errado? É isso mesmo? Não, vou voltar aqui. Só para o bom senso do velho leste do Tennessee, 200 mil milhas por hora, algo do tamanho de um campo de futebol, e não sabemos o que é. Gente, então eu ouvi errado. Vocês me desculpem. Não é 200 milhas por hora, é 200 mil milhas por hora. Vamos de novo aqui pro chat, velho. Vamos calcular em quilômetros quanto dá isso aí. Oi, chat. Beleza, é só me dizer o valor que você quer converter, que eu te ajudo rapidinho. Pode mandar. Beleza. 200 mil milhas por hora. Dá quanto em quilômetros? Claro, se a gente pegar 200 milhas por hora e multiplicar por 1,609, vai dar aproximadamente 321 quilômetros por hora, como a gente mencionou. Não, Então, 200 mil quilômetros por hora daria 321 mil quilômetros. 200 mil milhas por hora daria 321 mil quilômetros por hora, é isso? entendi o que você quis dizer. Sim, se a gente converter 200 milhas por hora para quilômetros por hora, vai dar em torno de 321 mil quilômetros por hora aproximadamente. É uma velocidade realmente impressionante. Gente, uma coisa do tamanho de um campo de futebol se movendo debaixo da água a 321 mil quilômetros por hora. O que você acha? Intrigante, né? E estes estão nessas áreas. Então, sim, há algo acontecendo lá, e se é algo que está aqui há milênios ou o que for, e eu não tenho medo disso. Eu sou meio como o Dr. Loeb, eu amo estudar esse tipo de coisa. É o material científico que há. Nós, de novo, ele é quem revelou algumas coisas que foram encontradas que eram extraterrestres em nossos oceanos. E, bem, sabe, ele é corajoso o suficiente, eu acredito, para vir a público com isso. Então eu estou ansioso para mais algumas discussões sobre isso. Uma coisa que sempre me vem à mente quando se fala de bases alienígenas, OVNIs saindo de oceanos, essas coisas, sempre me lembra Apocalipse 13, sempre me lembra a besta que emerge do mar. Será que, na visão do apóstolo João, será que ele estava vendo isso? Será que a besta que emerge do mar, 7 cabeças, 10 chifres, será que na verdade ele viu não exatamente uma criatura, mas alguma espécie de tecnologia super avançada
saindo do mar e ele não sabia como descrever e interpretou como se fosse um monstro mitológico, com base nas limitações de tecnologia que eles tinham na época. Então ele tinha que interpretar e descrever da forma que ele conseguiria naquele tempo, há 2000 anos atrás. É só uma pergunta para questionamento. Mas eu realmente acho que mexi no vespeiro porque foi apenas em uma conversa casual com um blogueiro e eu discuti sobre isso. Não foi em um ambiente confidencial, então eu poderia falar sobre isso. Mas eu sempre lembro a última coisa que esse oficial de alto escalão me disse ao sair do meu escritório. Ele estava bem perto de mim como estou do meu telefone no meu celeiro agora. E ele disse: Eu não acredito. Você não acha que isso é nossa tecnologia? Me perdoe, pessoal, não peguei a entrevista toda, essa parte toda, então eu selecionei aqui algumas outras coisas pra gente ver. Agora ele vai falar aí com Tuss Carlson. Não, eu não. Não há como ser nossa tecnologia, de jeito nenhum é nossa tecnologia. Há um. E eu já conversei com pilotos demais. Por que arriscaríamos? Por que arriscaríamos nosso melhor? Quer dizer, eu falei com os melhores pilotos do mundo que são nossos. Alguns deles, não todos. E que me disseram, quer dizer, um cara, lembro que estava no Capitol Hill Club, foi apenas um encontro incomum. Um cara tinha falado com um grupo e ele me seguiu e disse: sabe, Tim, ou congressista, ou seja lá o que ele disse, aquela coisa tinha 14 pés. E ele mostrou assim, a partir da minha cabine. E eu pensei comigo mesmo, porque ele não disse 15. Por que ele não disse 20? Mas ele disse 14. E então, bem, ele apenas disse: essa coisa não era nossa. E ele disse: eu não sei o que era, mas não era nosso. E isso foi tudo o que ele disse. Para quem não entendeu, ele está falando de um relato de um oficial falando sobre tecnologias que logo de cara ele identifica como não humana. Porque pensa bem, você faz parte, né, do exército mais bem preparado e mais bem equipado do planeta, que tem os maiores avanços tecnológicos, e de repente você se depara com algo que é extremamente mais avançado do que aquilo que você já teve acesso estando na nação que possui o que há de mais tecnológico do ponto de vista terráqueo falando. E essa não é a primeira vez que eu escuto relatos de oficiais, inclusive aqui do Brasil, já cheguei a ouvir alguns relatos de pilotos e tal, de pessoas das Forças Armadas, falarem: olha, nós já nos deparamos com coisas que, tecnologicamente falando, para a capacidade humana atual, seria impossível ter sido feito aqui. Então vocês percebam que é um fenômeno mundial. Você vai encontrar esse tipo de relato na Europa, na Ásia, enfim. E eu tive um membro de altíssima patente da Marinha descrevendo algumas experiências submarinas que eles tiveram com algo que estava fazendo 200 mil milhas por hora. E quando a melhor coisa que temos provavelmente é 40, certo? Estava fazendo 200 milhas por hora debaixo d'água? Debaixo d'água, do tamanho de um campo de futebol. E isso não é um peixe. Então é possível, dado nosso entendimento atual da física, que qualquer máquina feita pelo homem chegue perto de 200 milhas por hora debaixo d'água? Tem hora que a tradução fala 200 milhas, outras 200 mil milhas. Meio confuso aqui para mim. Vocês me desculpem, tá? Mas eu usei uma inteligência artificial para fazer uma tradução literal das falas. Então, a tradução, ela tá fidedigna. A dublagem feita pela IA está sendo feita exatamente com base com que o vídeo original fala. Se o vídeo original falar a inteligência artificial vai traduzir 1. Se ele não falar 1, não vai falar 1. Então, tem hora que eles mesmos falam 200 milhas por hora e tem hora que eles mesmos falam 200 mil milhas por hora. Não com nossa tecnologia, não. O melhor que temos provavelmente está nos altos 30. E ele estava convertendo claro para nós como o pessoal da Marinha faz, mas não tem nada. Sim, se eu disparar um .3006 ou qualquer rifle de alto calibre debaixo d'água, ele não vai a 200 milhas por hora. Eu provavelmente consigo pegá-lo no comprimento de uma piscina. Sim. Ou algo assim. Sim. Ou ele simplesmente cai. Sim, é isso que estou dizendo. Quero dizer, é como? Então temos
E isso foi descrito para mim em áreas e eu fui citado em algumas. Quer dizer, eu só cito. Tudo que eu faço é citar pessoas que têm conhecimento. Mas este era um ele estava falando sobre 5 ou 6, eu acho, áreas de águas profundas do oceano. Você viajou muito. Eu não viajei. Bem, não há muitas áreas de águas profundas ao redor de nossa região, no leste do Tennessee, no lago Fort Loudoun ou em qualquer lugar. Mas, sabe, falando em milhas de profundidade, e claro que você já ouviu isso antes, sabemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre a superfície do oceano. E ele disse que essas são áreas onde vemos uma alta propensão desses OVNIs. E houve um caso onde, foi bastante bem documentado, Deixa eu comentar algo aqui antes que eu esqueça. Historiadores ufológicos falam isso, né? Tem artigos sobre isso e tudo mais. Aconselho que quem se interessar pesquise e leia, mas esse tipo de artigo você só vai achar em inglês, né? Em português eu não achei nada, mas de repente você pode até achar, mas em inglês você vai achar. Quando Cristóvão Colombo estava vindo para as Américas, há relatos escritos da época que são atribuídos, né, a membros de suas embarcações de terem visto luzes enormes saindo de dentro do mar e voando. Objetos que eles não sabem explicar e tal. Desde os tempos de Colombo, se isso de fato for verdade, você tem relatos e até mesmo registros históricos escritos de pessoas alegando que viram isso saindo do mar. Eles, tiveram vários avistamentos. Eles estavam fazendo manobras e tinham os navios ou barcos, como quer que você os chame. Eu não sou um cara da marinha. E, houve esse avistamento no ar e os pilotos ligaram de volta e disseram: Ei, há algo acontecendo? Há outra operação? Temos algumas tecnologias secretas em que estamos trabalhando. E eles disseram: Nós não temos nada. E sabe, o Pentágono, ninguém sabia de nada. E eles puxaram de volta. E então, puxaram tudo de volta, cancelaram a missão. E então, no dia seguinte, todo o tráfego de internet deles tinha sido apagado. Mas esse cara era meio nerd e tinha feito cópias disso. Mas, você sabe, o ponto que tenho é, por que arriscaríamos? Aparelhos de milhões de dólares. E por que colocaríamos algo no ar ao redor dos nossos melhores pilotos que poderia colidir? Porque esses caras estão falando que, na verdade, você sabe, eles chegaram perto de colisões. Por que eles fariam isso? Eles não fariam isso. Isso seria estúpido. Quero dizer, até você sabe, como dizem que a inteligência militar é muito parecida com a ética do Congresso. Eu não acho que realmente exista muito mais. Cara, eu fico impressionado. Toda vez que eu escuto esses relatos de bases alienígenas abaixo do oceano e tal, eu me lembro de Apocalipse 13, da besta que emerge do mar, e aí quando você conecta, né, com a besta que emerge da terra, que também é descrito em Apocalipse 13, você automaticamente se lembra, né, da teoria da Terra Oca, dos intraterrenos, dessas histórias, desses relatos de civilizações intraterrenas, de bases alienígenas intraterrenas. Não sei, será que há uma conexão? Eu estou colocando apenas aqui para reflexão mesmo. Percebi. Mas de qualquer forma, Eu simplesmente não acho que estaremos arriscando isso. Então essa é minha prova de que não é nosso. Então, com quantos militares você falou sobre suas experiências pessoais com essas coisas? Eu diria, não sei, 8 ou 9, 10 talvez. Você sabe, mas tenho que ter muito cuidado porque sou claramente alguém por aí. E não vou recuar, não estou envergonhado disso nem nada, mas eu não. Você não tem motivo para se envergonhar disso. Não. Por que você se envergonharia disso? Isso é o que eles tentam fazer. Eles tentam envergonhar as pessoas para quê? Você está escondendo segredos relevantes do público americano? Eu não acho que você esteja. Não, mas eu tive. Por que eles não se envergonham, então? Eu tenho que ter cuidado com as bandeiras brancas, as coisas que eles trazem, coisas que trazem, pessoas me trazem que não são reais, você sabe? É por isso que estamos falando com você. Sim. E é isso. Porque muitas pessoas vieram até mim com coisas assim. Sim, e eu tenho essas fotos e quero te mostrar isso. Tenho isso aqui. Você sabe, eu sempre tenho medo de acabar em uma. É isso, gente. Vocês me desculpem, né? A dublagem não ficou tão boa, mas é porque muitas vezes eu tenho muito conteúdo para produzir e às vezes eu só pego o vídeo, jogo na ferramenta e nem assisto
né, antes para ver como é que tá. Dá uma olhada rapidinho assim e tal. Às vezes eu nem assisto e jogo aqui e vou fazer react com vocês. Tá? Mas uma coisa eu garanto, né? Eu usei uma inteligência artificial que eu confio e a tradução tá fidedigna, apesar da qualidade da voz, da clonagem mudando aí, tá horrível. Mas a fidelidade da tradução é isso aí. O que você ouviu é o que eles dizem, né, nos vídeos originais. Mas o que você acha de tudo isso aí? Essa não é a primeira vez, né, que o deputado Tim ele fala sobre isso. Inclusive é uma das pessoas que está à frente lá no Congresso americano, cobrando transparência e tudo mais. Enfim, fala para mim o que você pensa sobre isso aí nos comentários. Se gostou do conteúdo, deixa o like, comentário para ajudar no engajamento. Espero vocês no próximo encontro. Um abraço.